aos seus entes queridos para que eles saiam de lá. Você está fazendo isso por amor. A extremidade da situação exige medidas extremas. Então, por amor aos filipenses, Paulo faz essas advertências. E quem que estava, irmãos, ameaçando a segurança espiritual dos amados filipenses? A maioria dos estudiosos também concordam que eram professores judaizantes. Quando Paulo expôs a questão dos mestres judaizantes, e nós já vamos falar quem que eram esses mestres, em 2 Coríntios, ele usou termos semelhantes a que ele usou aqui, ó. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Mestres judaizantes eram judeus que se tornaram cristãos, mas que ainda seguiam a lei de Moisés e ensinavam que os cristãos precisavam aderir ao judaísmo se quisessem alcançar a Cristo. Colocando um peso, né, sobre os gentios que não existia mais. E lá em Atos 15, né, temos a descrição deles também. Alguns cristãos judeus, indivíduos que desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos, os gentios, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Insurgiram-se, entretanto, alguns das seitas dos fariseus, que havia também crido em Cristo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Esse fato causou uma polêmica muito grande naquela época. O apóstolo Paulo foi para Jerusalém para tratar especificamente disso. Então teve uma reunião lá que os apóstolos e outros líderes, né, se reuniram em Jerusalém, Atos 15, do 6 ao 29, uma leitura longa, e a conclusão que chegaram é que deveria, na verdade, a conclusão que eles chegaram deveria ter posto fim àquela polêmica, né? E eles, inspirados por Deus, disseram, versículos 24, 28 e 29 lá de Coríntios 15, os gentios não têm que ser circuncidados, nem observar os outros ritos e rituais da lei de Moisés. Pronto. Os apóstolos, presbíteros, pessoas que lideravam a igreja naquela época, inspirados pelo Espírito Santo, chegaram a essa conclusão. Só que, irmãos, isso é uma coisa que estava muito enraizada no povo judeu. E mesmo por isso continuaram vários, como Paulo diz, falsos apóstolos, né? Falsos pregadores da mensagem de Cristo, continuaram a perturbar os gentios com esses fatos. E a carta de Paulo aos Gálatas tratou diretamente desse erro, Gálatas 5, 2, 3, 6, dos 6 e 12, 13, 15, e a carta aos Romanos fez isso indiretamente em Romanos 2, 28 e 29. Só que parece que isso já era um problema naquela época, mas parece que não mudou até hoje, né? Sempre tem alguém querendo introduzir algum costume da velha lei, né? Dizendo que é necessário. Nós, por exemplo, né, só como usar como exemplo, a observância do sábado, por exemplo, né? Algumas religiões insistem nisso, né? Quando Cristo já pagou todo o preço, quando Cristo já morreu naquela cruz, ele se entregou a si mesmo, se despiu, conforme o Valmir nos apresentou hoje, né? Da divindade dele para isso. E quando alguma coisa desse tipo, irmãos, é exigida de você, simplesmente está se dizendo o seguinte: o sacrifício de Jesus foi em vão. Se você vai se apoiar nos seus próprios conhecimentos, se você vai se apoiar a tua felicidade em coisas terrenas, e se você vai apoiar a tua fé em ritos que já foram há muito, né, abolidos por Cristo, você está simplesmente
como diz a palavra, crucificando Cristo novamente, porque o sacrifício dele foi em vão. E Paulo continua, né? Assim, só para a gente finalizar essa parte dos cães, o termo cães é sempre usado no sentido depreciativo nas Escrituras, tá? Tem várias passagens de Deuteronômio, Samuel, Salmos, 2 Reis, Mateus e, finalmente, em Apocalipse. Então, o termo cães é sempre usado como sentido depreciativo nas Escrituras. Aí ele continua: cuidado com esses que praticam o mal. Paulo está dizendo: tomem cuidado com os maus obreiros. Esses falsos mestres que nós falamos, irmãos, eu estou correndo um pouquinho para ver se a gente consegue avançar o máximo possível. Mas, sentindo necessidade, é só levantar a mão que a gente para, tá? Para você intervir, ok? Então, esses falsos mestres, eles se julgavam obreiros do bem. Mas o apóstolo disse que eles eram obreiros do mal, porque procuravam obrigar os gentios a fazerem coisas que Deus não obrigava. E eles eram culpados de fazer esses acréscimos à palavra de Deus. E nós sabemos o que Apocalipse diz sobre o que acontece quando se faz isso, né? Lá no 18 final, Deus diz que lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. E Paulo continua: cuidado com a falsa circuncisão. Como isso é estudo, irmãos? A palavra circuncisão, ela tem uma denominação no grego. Mas Paulo aqui, ele usa uma outra denominação, dizendo falsa circuncisão. Uma palavra muito parecida, é como se fosse um jogo de palavras. E essa palavra circuncisão que Paulo está falando isso aqui, essa falsa circuncisão, ela pode ser traduzida como mutilação. O próprio rodapé aqui, se alguém tiver a Bíblia NVI, né? Ele fala lá, no 2, grego, mutilação. A própria NVI diz isso aí. Por que ele faz essa diferenciação? Porque a circuncisão, a gente sabe que ela inclusive é uma prática medicinal e não tem problema nenhum você ser circuncidado. O problema não é a circuncisão, né? Mas quando as pessoas tentam impor essa cirurgia como uma cerimônia religiosa obrigatória aos cristãos, aí Paulo rotula ela de mutilação. Fala, isso não é circuncisão, irmãos. Acho que todos sabem, mas eu vou repetir, porque verdades devem ser repetidas. O ato da circuncisão, ele foi instituído, né, por Deus a Abraão e aos seus ali, para mostrar uma aliança feita com Deus, mas tinha o seu objetivo naquela época. E é a partir do momento que você se mutila apenas porque alguém está exigindo que você faça isso, esse ato não possui valor espiritual nenhum. E o apóstolo, né, Paulo disse aos Gálatas: porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Novamente volta naquele ponto. O que você fizer tem que ser por amor a Cristo. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é nada, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. No versículo 3 ele diz: pois nós é que somos a circuncisão. Paulo está dizendo, nós cristãos, nós somos hoje a verdadeira circuncisão. O povo de Israel foi chamado de a circuncisão, por fazer exatamente essa referência de vínculo a Deus.
Só que Paulo, quando fala, nós hoje, nós cristãos, somos a circuncisão, ele está dizendo isso mesmo, irmãos, que hoje nós cristãos é que somos o verdadeiro povo judeu, ou seja, o povo escolhido por Deus. Os verdadeiros filhos de Deus hoje são os cristãos. E nós somos essa circuncisão. Ou seja, Paulo está dizendo, agora nós cristãos somos o povo da aliança de Deus, como Deus tinha feito aquela aliança com Abraão e seus descendentes. Somos os herdeiros da promessa feita ao antigo Israel. Hoje nós somos o Israel espiritual. Hoje nós somos o verdadeiro Israel de Deus, os cristãos. Tem alguns ensinamentos hoje ainda, irmãos, que diz que o Israel carnal ainda tem algum papel único a desempenhar nos planos de Deus para o futuro. Mas isso não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. Fujam desses enganos. Nós somos a circuncisão. E aí, depois que fala isso, ele enumera 3 características daqueles que são a verdadeira circuncisão, ou seja, a circuncisão do coração, conforme está lá em Romanos, né? Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. A nossa circuncisão está no nosso coração. E ele diz o seguinte sobre quem é a verdadeira circuncisão. Hoje, primeiro, os que adoram a Deus no Espírito. Adoram em espírito não se refere a exercícios carismáticos que a gente tem visto em alguns locais religiosos, irmãos. Os exageros praticados, né, nesse tipo de culto são o oposto da dignidade que deve caracterizar a adoração. Em 1 Coríntios 14:40 é dito, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A ênfase do termo espírito está no caráter intensamente espiritual da adoração cristã. O caráter intensamente espiritual da adoração nossa para Deus. E aqui Paulo contrasta, né, a dependência da falsa circuncisão na carne, né, um ritual carnal, com a confiança na verdadeira circuncisão no Espírito, adoração espiritual. Aí depois Paulo diz o seguinte, aqueles que são da verdadeira circuncisão se gloriam em Cristo Jesus. Os falsos mestres se gloriavam em ritos, seus ritos, né, rituais, mas a glória de nós que somos a verdadeira circuncisão hoje está sempre naquele que morreu por nós. Em Jesus Cristo que nós nos gloriamos. Só em Jesus. E Paulo fala lá em Gálatas, né? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E em Romanos, não nos orgulhamos do que nós temos feito, mas do que Ele tem feito, do que Jesus tem feito por nós. E em terceiro lugar, Paulo diz, porque nós, que somos a verdadeira circuncisão, não confiamos na carne. Esse poderia significar o seguinte, não depositamos confiança na cerimônia carnal da circuncisão. A aplicação pode ser ao que é exterior da carne, em oposição ao que é o interior do espírito. E seria possível as seguintes traduções para isso.
não pomos nenhuma confiança em cerimônias exteriores, não depositamos confianças em qualificações humanas e não nos orgulhamos do que nós mesmos temos feito. Nosso orgulho está só no que Jesus fez por nós naquela cruz. É a única coisa que a gente se orgulha. E a gente, como ser humano, irmãos, é tentador depositar nossa confiança no que podemos ver. Em oradores, professores renomados, programas de trabalho bem organizados, em locais de reuniões adequados, grandes multidões no culto, na quantidade de convertidos, ou em qualquer outra coisa que nós mesmos somos capazes de realizar. Somos tentados a isso. Porque a gente vê, a gente toca, né? A gente se esbalda. Nossa confiança deve estar no que é inabalável e imutável, o próprio Senhor. A nossa alegria está no próprio Senhor e a nossa confiança tem que estar também no próprio Senhor. João Calvino certa vez disse que depositar a confiança em qualquer outra coisa que não seja Cristo é confiar na carne. E isso, para mim, parece ser bem didático para nós, né? No que nós estamos depositando a nossa confiança. Se nós estamos depositando a nossa confiança no nosso trabalho, se nós estamos depositando a nossa confiança no nosso cônjuge, se nós estamos depositando a nossa confiança no pregador, no professor, está tudo errado, irmãos. Porque se não se confia em Cristo, se a nossa confiança for qualquer coisa que não for a Cristo, é da carne. Isso é fato e você tem que fugir disso. Isso é uma forma prática da gente identificar isso. Amém? Nosso tempo acabou. Mas até o 11 nós lemos, né? Paulo fala sobre seus lucros e perdas. E ele fala também do o que é realmente importante. E a leitura mesmo mostra, né, que ele era judeu, que ele foi circuncidado ao 8º dia, e demonstra todo o currículo dele. Uma vez uma pessoa me falou, mas Paulo não está sendo orgulhoso aqui, se exaltando das suas qualidades, né? Muito pelo contrário. Por quê? O que Paulo está querendo dizer? Esses judaizantes que tentam impor a vocês situações que o Senhor não exige e que é da antiga lei, acham que sabem alguma coisa. Eles falam isso dizendo que porque são judeus. Porque talvez se nós fôssemos falar, que ele falar, o que você está falando? Você nem judeu é, você não sabe nada do judaísmo. E aí Paulo vem e fala, ó, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou verdadeiro hebreu, ou seja, meu pai e minha mãe eram hebreu, eu nasci hebreu, eu nasci judeu. Se eu nasci judeu, eu não sou um prosélito, que é aquele que se converte ao judaísmo depois. Eu tenho toda a autoridade para falar o que eu estou falando. É por isso que Paulo apresenta todo esse currículo dele, né? E aí depois ele fala também que para ele nada disso interessa. Nada disso interessa. Porque aquilo tudo para ele considera como esterco. Teve uma época que eu pensei assim, será que ele está falando que ele está usando aquilo de adubo para alcançar Cristo? Não, não é isso não, irmãos. É cocô mesmo. Essa palavra, na raiz grega, ela diz muitas coisas. O que significa? Inclusive dejetos humanos e de animais. Então a palavra talvez que se amoldasse melhor para essa tradução, que aqui no nosso NVI é esterco, em outras são algumas outras coisas, é lixo.
Aquilo tudo para Paulo ele já considerava como lixo. Ou seja, quem já fez o curso de teologia aqui, Paulo está simplesmente fazendo o quê? Desligando toda a bagagem espiritual que ele tinha por algo muito mais supremo. Na verdade, por algo supremo, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele usa esse currículo para falar para aqueles falsos profetas. Vocês acham que vocês sabem alguma coisa, mas olha o meu currículo. E eu vou te falar uma coisa, isso tudo para mim é lixo. Isso tudo ficou no passado, porque o meu objetivo é Jesus Cristo. É uma nova perspectiva, né? Ele diz o que ele achava que ele era lucro. Pensa num livrinho de contabilidade, você lança lá na tua empresa a coluninha de lucro, a coluna de despesas, por exemplo. Paulo, no passado, ele jogava tudo como lucro. Perseguidor da igreja, não é verdade? Mas Paulo se orgulhava de ter perseguido a igreja? Não, em várias passagens ele diz que ele se arrependia muito disso. Contudo, naquela época, ele era um judeu fervoroso. E quando ele vê uma coisa que ele considera uma seita, crescendo e ameaçando a sua fé, ele não pensa duas vezes para começar a perseguir os cristãos. Mas aí Paulo teve uma experiência maravilhosa com o Senhor Jesus e se tornou o grande apóstolo que ele foi. E hoje nós estamos aqui por Jesus Cristo, mas também porque homens como Paulo se dedicaram à vida para servir a Jesus. Amém? Irmãos, perdão pelo avançado da hora, mas Deus abençoe demais as nossas vidas. Vamos nos esforçar, né? Paulo vai falar aqui, né? Me imitem, né? Como eu imito a Cristo, ou seja, o nosso modelo é Cristo. Mas nós devemos honrar a homens também que se dedicam ao Evangelho, como ele fala lá sobre Epafrodito, Timóteo e dele mesmo. Amém? Alisson, você pode orar pela gente para encerrar? Santo Deus e poderoso Pai, graças damos ao Senhor em nome de Jesus, por mais este início de semana em que estamos aqui reunidos, Pai, para honrar o Senhor, para vivermos em comunhão e podemos, Pai, desfrutar dessa palavra poderosa do Senhor, para que possamos aplicar em nossa vida, para que toda honra e glória, Pai, seja para o Senhor, de tudo que fizermos e tudo que acontecer em nossa vida. Obrigado, Pai, pela vida do Luiz, que mais uma vez nos trouxe aqui nesta manhã. Obrigado,